Olá, meus amigos, espíritas e simpatizantes ao espiritismo. Meu nome é Gleison Assis, sou um estudioso, participante do movimento espírita e venho falar com vocês hoje um pouquinho sobre a palestra espírita ou exposição espírita. Eu prefiro a palavra exposição, porque você expõe a doutrina espírita para as pessoas. Mas muitos no movimento espírita gostam da palavra palestra. Eu acho que indifere um pouco, mas o entendimento de palestra é quando você tem esse conhecimento e você consegue manter isso através de uma linha de raciocínio sua. Exposição, você traz a doutrina para o principal ponto e você divulga essa doutrina. Você vai estar expondo os pontos da doutrina espírita. Mas exposição ou palestra, são usados no movimento espírita e eu queria conversar sobre isso com vocês. É importante hoje entendermos que a exposição ou a palestra espírita precisa ser dinâmica. Precisamos de pessoas que consigam dinamizar esse momento. Porque é uma hora e meia falando da doutrina espírita e não cabe mais só boa vontade. Temos que trabalhar as técnicas, a doutrina, temos que trabalhar meios, porque a palestra ou a exposição não é para falar de tudo da doutrina, é um convite, é um momento que você dá pinceladas sobre a doutrina espírita, sobre as obras fundamentais e convida a pessoa para aprofundar esse conhecimento nos grupos de estudos. O essencial da Casa Espírita são os grupos de estudos. É lá que você vai alicerçar a doutrina espírita. As palestras, as exposições são meios de você estar ali aguçando, pincelando para a pessoa. Mas para isso tem que ser dinâmico, tem que ser interessante. Porque senão fica enfadonho, parecendo algo muito antigo, muito pré-histórico, que dá muito sono. Porque geralmente as exposições espíritas, em sua maioria, fiz um levantamento, o percentual é à noite. O percentual de palestras espíritas, exposições espíritas é à noite. À noite, cansado, depois de um trabalho, de uma jornada de trabalho, você vai para uma exposição espírita aonde o expositor fala baixo, não tem microfone muitas das vezes, fala coisas enroladas que você não consegue acompanhar, porque as exposições não estão tendo início, meio e fim. Uma estrutura aristotélica básica. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Não tem um básico do desenvolvimento pedagógico. Temos que ter esse início. Temos que começar uma exposição ali, primeiro enfatizando e ali parabenizando aqueles que ali estão, porque superaram 1000 dificuldades para estar ali na exposição da Casa Espírita. Tem que parabenizá-los. Parabéns por vocês que estão aqui, escolheram estar aqui na Casa Espírita, escolheram vir estudar a doutrina espírita, escolheram estar aqui entendendo, recebendo essa doutrina. E parabenizá-los. E começar com algo dinâmico, contando uma história, contando algo que prenda o público. Tem que prender o público. E começar a pincelar a doutrina espírita, trazer as obras fundamentais, trazer as obras que vieram depois da codificação espírita, trazendo aquilo ali como exemplo, pincelando, mas algo dinâmico. Algo dinâmico. Tem que ter a tua fala com ênfase, a tua fala no momento mais alto, no momento mais baixo, no momento mais pausado, tendo ali uma coisa projetada. Porque tem pessoas que gostam daquela fala mais pausada. Tem pessoas que gostam da fala mais rápida. Tem pessoas que gostam do visual. Então você tem que ter algo ali que trabalhe o teu visual com o que você está falando. Então tem que ter ali o data show, tem que ter ali a projeção, tem que ter o PowerPoint, tem que ter também o visual. Ficar 1 hora e meia só com a sua fala, no mesmo tom, a pessoa dorme. E aí a Casa Espírita vai esvaziar. A evasão da Casa Espírita também está no pedagógico. Como estamos fazendo as nossas exposições, as nossas palestras. Tem alguém cuidando disso? Tem alguém olhando isso? É importante. E uma outra coisa que é fundamental, que é muito importante, entendermos que as pessoas estão vendo ali, às vezes, pela primeira vez. E às vezes a gente cita coisas de pessoas que já têm um conhecimento profundo da doutrina e não tem.
Às vezes a pessoa está pela primeira vez, está iniciando na doutrina espírita. Precisamos falar para ela também. E é importante entender que muitas das vezes a pessoa que vai para a exposição, para a palestra pública, ela está ali desesperada, querendo um consolo. Então você tem que falar da doutrina espírita, mas não deixar de perceber a análise psicológica daquele grupo. Será que você também está atingindo o psicológico daquele grupo? Você está consolando? Você está acolhendo? Então temos que usar outras ferramentas. O expositor ele tem que ler também sobre filosofia, ele tem que ler sobre psicologia, sobre motivação de grupo. Tem que ter isso. Porque não é só chegar e falar da doutrina de maneira enfadonha, complicada, no mesmo tom, e a pessoa dorme, a pessoa acha chato. Então tem que ter dinâmica, tem que ter uma fala psicológica, tem que acolher. Então você tem que estudar um pouquinho de psicologia, de dinâmica de grupo, tem que falar um pouquinho da questão do acolhimento, tem que falar com amor, tem que falar com carinho, tem que falar do psicológico, tem que falar do sofrimento humano, tem que falar do dia a dia. E tudo isso baseado na doutrina espírita, porque é uma exposição, é um convite inicial para a casa espírita. A exposição é uma pincelada da doutrina para que essa pessoa vire um frequentador, vire um trabalhador e um estudioso nos grupos de estudos. A exposição, ela abastece os grupos de estudos. Temos que entender isso. É o momento de falar da instituição, é o momento de falar da dinâmica social que a instituição tem e da missão da casa, que é a missão doutrinária, divulgar a doutrina espírita. Mas tem que ser exposições alegres, entusiasmadas, para que a pessoa fique na casa espírita, para que aquilo faça sentido. Porque às vezes ela não vai ali nem buscar a doutrina espírita inicialmente. Ela vai ali buscar um colo, um acolhimento que ela está sofrendo. Ela está triste, ela está pensando em se matar, ela está em depressão. Então ela tem que ter uma fala ali psicológica, uma fala com entusiasmo, com alegria, com amor, com acolhimento e com a doutrina, obviamente, com a doutrina, mas com uma técnica dinâmica. Então temos que ter imagens, temos que ter vídeos, temos que ter fala alta em um momento desacelerada, mais pausada, para que atenda todas as pessoas nas suas diferenças e nas suas captações de conhecimento. Precisamos mudar a nossa exposição da doutrina espírita. Precisamos dinamizar. É fundamental para que a casa espírita consiga ter êxito na sua missão doutrinária. E uma outra coisa que é importante entendermos que podemos fazer exposições presenciais e virtuais. Eu já falei no vídeo passado sobre grupos de estudos. Aqui também as exposições podem ser presenciais na casa espírita, mas também podem ser virtuais. Precisamos gravar de repente é palestra pública. Vamos gravar, vamos criar um canal no YouTube, vamos divulgar isso numa live ao vivo. Então é importante, a casa espírita estar estruturada. Ah, Gleison, mas minha casa espírita não tem estrutura. Não precisa de muito, precisa de um celular que nem esse que eu estou usando. Um celular. Você faz uma live ao vivo. Manda esse vídeo ao vivo para a rede internacional de comunicação, que é a internet. Você pode gravar com seu celular e fazer um vídeo e colocar no YouTube. Cria um canal da casa. Isso agrega. E você na descrição do vídeo coloca a casa, o endereço da casa, os meios de comunicação da casa, o que a casa necessita. E cria vínculo com pessoas. As pessoas começam a assistir esses vídeos e começam a ajudar a casa, inclusive monetariamente, para que a casa consiga sobreviver. Precisamos ampliar a casa. A casa espiritual, a casa espírita, ela é física, mas ela é espiritual, ela está no mundo físico e no mundo espiritual. Então vamos ampliar isso, vamos colocar isso na rede. Isso é fundamental, isso dá uma amplitude doutrinária da casa. Então vamos refletir sobre as exposições, sobre as palestras espíritas. Precisamos selecionar esses expositores, precisamos dinamizar essas exposições. Precisamos entender que a exposição é uma pincelada doutrinária, tem arcabouços psicológicos, de acolhimento, de dinâmica de grupo, é alegre, é feliz,
é acolhedor e é um abastecimento para os grupos de estudos. E pode ser presencial e virtual. Precisamos ampliar a dinâmica, a dimensão da casa espírita, para ir além do físico, para que consigamos divulgar a doutrina espírita com maior primor, com maior cuidado, mas acima de tudo, para todos. Porque a palavra espiritual, a palavra dos amigos superiores em concordância, codificada por Allan Kardec, é para todos. Para todos. E que Deus nos abençoe nessa missão. Se esse vídeo fez sentido para você, divulgue. Se inscreva no canal, dá um like e participe dessa reflexão comigo nessa jornada Casa Espírita. Um abraço.